E aí, meus queridos, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está nos ouvindo. Meu nome é Renato Pinheiro Júnior, sou estudante de psicologia e apresentador desse podcast. E você está no novo formato, o podcast que é aqui de lanterna e mapa para sua experiência no dia a dia. E mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua audiência e a sua participação no episódio de hoje. Bom, e no episódio de hoje nós vamos falar, e não é sobre, mas com quem? Quem seria? Roberta Nicole. Seja muito bem-vinda, Roberta. Muito obrigada mesmo pelo convite. Bom, para quem não me conhece, eu sou me formando em psicologia agora, estou no último semestre. Também sou parte da Bastidores da Juventude da ONU, tenho um curso de mentoring, e é isso, faço um monte de coisa. É isso aí, que bacana. E claro, meus queridos, nosso segundo convidado de hoje é alguém novo na casa, mas já é estudante de longa data. Seja muito bem-vindo, Gustavo Góes. Olá, gente. Muito bom poder estar aqui com vocês durante esse episódio. Na realidade, a grande estrela aqui é a Roberta. Eu quero aprender bastante sobre o que ela tem aí para poder trazer para a gente. Eu trabalho como pastor escolar, sou formado em teologia, sou mestre em história também. E agora eu também estou estudando psicologia. Na realidade, eu gosto muito de estudar, gosto de aprender, sou curioso pra caramba, por isso que eu quero muito saber aí do que a Roberta vai ter para trazer pra gente durante esse episódio. É isso aí. Então, bora começar aqui o nosso diálogo, meu. E queria dizer para vocês que muito obrigado aos ouvintes, aos ouvintes e à audiência da Roberta, porque vocês são muito participativos, cara. Muito participativos. Deixou muito feliz de estar gravando esse EP. Vocês fizeram muitas perguntas e eu queria dizer que quase todas as perguntas que vão ser feitas aqui, exceto as que forem surgindo no meio da gravação, vão ser perguntas de vocês, porque seriam as minhas perguntas, então não tem como dizer que seria minha, porque foram de vocês. E para começar, Roberta, começa contando um pouco da sua história. Como assim, embaixadora da ONU? Onde isso começa? Começa que eu sempre fui muito nerdzinha e desde muito criança eu queria participar de alguma coisa grande e que eu admirasse, né? E essa instituição, para mim, só podia ser a ONU. Então, desde muito cedo, eu ficava de olho nos editais, eu era a página principal da minha aba, do meu navegador. E surgiu a oportunidade, eu vi que eles abriram um edital para jovens com perfil de liderança, de empreendedorismo social, e como eu sempre estava atrelada a esse tipo de coisa, eu pensei, eu acho que eu me encaixo. E eles também acharam e me chamaram para participar também. Que bacana, cara. E como você fez para ser embaixadora? Tipo, como é que fazia assim? Tinha edital, mas tipo assim, onde é que encontra esse edital? Tem um site da ONU, a gente entra lá e... Uhum. Tem um site já, se não me engano, na verdade é uma categoria dentro do site da ONU, dos embaixadores da juventude. Eu participei da segunda edição, mas eles vêm fazendo com frequência, então as pessoas que estão ouvindo e têm interesse em participar também podem e um dia se tornar também embaixadores. O edital, ele cobra esse perfil de liderança que eu falei, então se você tem... se você faz trabalhos voluntários, se você trabalha com alguma coisa relacionada à Agenda 2030, que é dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e também tem que falar uma segunda língua, pelo menos, o inglês, de preferência. E é isso, você aplica, a primeira fase é essa, depois tem a fase de um vídeo que você fala, eles também têm interesse em jovens que são, assim, bem articulados, por conta do trabalho que a gente faz lá dentro. E aí você vai ser selecionado para participar. E é isso, basicamente isso. Caraca, mas com quantos anos que tu se tornou Com embaixadora? 17. Com 17. Então foi antes de você começar a cursar psicologia? Eu já cursava, eu tava no segundo semestre, se não me engano. Com 17 anos? 17 para Caraca! 18. Uhum. Nossa, mas como é que foi isso? Nossa, exceto em filme, eu acho que eu não conheci alguém que começou a faculdade com 16 anos. Na verdade, eu comecei filosofia na UNB, aí eu saí. O Foi nesse quê? período de transição que Caraca! eu participei da ONU. Nossa, mas então foi com 17 anos você era embaixadora 17, da ONU. eu entrei. Aí eu me Não. formei com 18 já nos primeiros semestres, primeiro e segundo, Aham. da psicologia já. Porque a gente faz um curso e a gente se forma depois, embaixador. Ah, entendi. Uhum. E pra ser embaixador precisa de ter grau de escolaridade mínimo? Não.
Não precisa, Não? não precisa. Caraca. Agora, O que eles Roberto, cobram mais é língua entendi. estrangeira. Agora, esses embaixadores, eles são distribuídos ao longo do globo? Ou, assim, a minha pergunta, no fim das contas, esses editais que eles são abertos regionalmente? Por exemplo, tem o edital do Brasil, edital Uhum. dos Estados Unidos, ou ele é um edital global? É, ele é um projeto que nasceu aqui na sede da ONU em Brasília. Então, primeiro foi aqui em Brasília, mas agora acontece em todo o Brasil. Então, a gente participa de eventos internacionais, mas ele é do Brasil só. Tá, entendi. E você ia perguntar? Não, não. E tu, depois que tu foi, mas tu foi em 2017, tu foi antes e pra onde é que você foi? Pra fazer, quando você se torna embaixadora, onde é que você vai e tal? Pra, Ah, pra, sim. pra atuar, né? Aham. Então, eu gosto de falar que eu não sou embaixadora da ONU. Eu sou Ah, embaixadora da juventude na ONU. Tipo, a ONU escolheu a ah, gente como parte dos aham, representantes da juventude, digamos assim. aham. Então, mas a gente pode sair. Tem algumas colegas que também são da mesma faculdade que eu, que foram para o Fórum Mundial da ONU, em Nova York, por conta dos embaixadores. Então, dentro desse grupo, dessa rede de jovens, a gente faz. Como é que eu posso falar? Tem editais que são mais específicos para a gente, tem uma vaga separada para a gente nesses congressos internacionais, e eles pagam a viagem completa, com estadia e passagem, para a gente fazer discursos. É basicamente isso. Mas eles Além têm de, lugares. Aham. geralmente antes da pandemia era em Nova York. Ah, Eu mas não fui ainda. eles têm lugares pra vocês. Tipo assim, eles têm lugares que vocês vão discursar ou vocês escolhem os lugares? Depende. Em qualquer lugar que eu for discursar, se eu estiver falando alguma coisa alinhada com o ideal do Embaixador da Juventude, que é os ODS, eu posso falar como embaixadora da Juventude da ONU. Então, eu ia perguntar o seguinte, Roberto, no fim das contas, essa é uma dúvida que eu tenho. O que faz o embaixador da juventude? Porque você disse que vai fazer alguns discursos e tudo mais, mas esses discursos, bom, parte por parte, né? Senão banana tudo. Mas o que faz um embaixador da juventude, no fim das É bem contas? difícil, vai depender um pouco da agenda dele e dos ideais dele. O que a ONU fez para a gente foi nos dar uma formação, dar a oportunidade da gente ter contato com várias pessoas de várias partes do mundo nesse processo de amadurecimento, né? Nos ajudaram a teve alguns projetos que eu consegui também de financiamento de ideias para a sociedade. Então, a ONU que faz para a gente, sabe? É a ONU que ajuda a gente que tem esses ideais e projetos a realizar, né? E nos ajuda a realizar esses projetos. Entendi. Mas, por exemplo, você disse que vai lá, geralmente você vai em alguns lugares para fazer alguns discursos. Uhum. Porque a minha questão é, por exemplo, o embaixador, ele é mais uma figura emblemática ou ele é uma figura um pouco mais empreendedora? Não sei se Hum, eu fiz entender da diferença. Porque o emblemático ele é o indivíduo do discurso, aquele que vai sim. levar o que o outro está, ou que há um grupo de pessoas promovendo. Uhum. Enquanto o empreendedor seria o indivíduo mais que ele vai fazer as ações estratégicas. Certo. Então, de jovens, né? E sim, tem essa parte da ONU, acho que vocês já viram um tipo de fórum. A ONU trabalha muito com o Uhum. discurso, né? Então, tem espaço para os dois tipos de pessoas, né? Eu me entendo mais como eu era mais de ação, né? Parei um pouco, mas eu fazia mais projetos voluntários, eu dava aulas de graça, de inglês para crianças daqui, de uma cidade mais pobre, de Brasília, dentre outras coisas. É, eles também nos ajudam a criar novos projetos, né? Como eu falei. Então, aplicativos, eles dão base para a gente fazer isso. E tem gente que está sempre fazendo apenas discursos, né? Porque pode parecer pouco, mas gera muito impacto e engaja mais Sim, pessoas. claro, Então, é uma claro. plataforma também de engajamento. Até porque muita coisa, eu penso assim, né? Tem muitas coisas, elas precisam do discurso, né? Elas precisam de alguém que fale, elas precisam de alguém que
teorize. Aham. O Renato deve saber que às vezes volta e meia na sala de aula isso me incomoda, quando o pessoal fica, teoria é uma coisa, prática é outra. Cara, mas é óbvio que precisa ser assim, mas Sim. não significa que um é melhor que o outro, ou um está sobreposto ao outro, como se a teoria fosse nada. Né? Teoria sem prática é perda de tempo, e prática sem teoria provavelmente é uma loucura que você vai realizar. Então, eu Sim. acho que o discurso ele é fundamental. Mas então, o embaixador em geral, ele se envolve com projetos específicos, é isso? Não sei se eu entendi exatamente. Projetos que partem dele, principalmente, Entendi. específicos, sim. E uma coisa sobre o discurso que eu gostaria de acrescentar também, é que essas pessoas, esses outros embaixadores que eu acho que se encaixam mais nessa parte, eles são também, eles não só estudam as questões, mas também muitas vezes fazem parte dessas questões, como, por exemplo, gênero. Tem alguns colegas que... Tem uma colega trans que foi nesse fórum de Nova York, ela estuda gênero, ela é mestrada, ela, acho que, se não me engano, ela tem mestrado e especialização nessa área na UNB e numa outra faculdade internacional. E ela também é trans, então ela não só estuda, como ela vive sempre isso. Então, eu acho super importante dar um espaço incrível, que é esse do Fórum da ONU, para uma pessoa que é e sabe do que está falando. E qual é a delimitação? Porque como você é uma embaixadora da juventude, até quando vai esse tempo, assim? Porque, assim, pelo menos na minha cabeça, embaixadora da juventude, quando você fica com uns trintão, você não pode mais ser embaixadora da juventude, uns quarentão, Sim, né? pois é. Eu também não sei o que vai acontecer depois. Mas o edital, para você entrar, é até 27. Então, imagine depois dos 27 por aí. Eu não sei como é que vai ficar essa questão de verdade. Então, Ah, entendi. não sei, vamos ver o que é que rola. Existem outros embaixadores? Existem outros. Então não é só da juventude, existem outros, assim, que podem ser de outras idades também. Os editais são realmente mais como embaixador da ONU mesmo, que vai trabalhar em um escritório, aí sim precisa de vários critérios de formação e especialização. Eu acho que para jovens mesmo, ou melhor, para pessoas que não necessariamente queiram trabalhar na ONU, é só embaixadores mesmo. Ah, entendi. Os embaixadores, Roberto, então tem vários outros da juventude, né? Da juventude tem. Ah, eles são divididos em algumas categorias ou eles são basicamente um grupo de pessoas que são os embaixadores? Entende, por exemplo, esses são os embaixadores da juventude para a área educacional, Hum, esses são embaixadores da juventude para a área de, sei lá, ações sociais. Há essa categorização ou é basicamente um grupo de embaixadores? existe a categorização, mas não de forma formal. Quando tem, eles já sabem que a Roberta está com educação. Então, se tem algum projeto de educação, se eles precisam de ajuda para alguma coisa relacionada a isso, se é um projeto da ONU, ou se é um projeto que a ONU está ajudando e eles precisam de alguém, eles já sabem que a Roberta está mais para esse lado do que a menina que trabalha com gênero, igualdade de gênero. Então, eles têm o nosso perfil, tenho um link lá na ONU, na página oficial da ONU, que fala sobre cada um dos embaixadores e qual ODS ele está mais conectado. Então, é uma categorização, mas não formal. E você tem qual é a sua categorização dentro dessas especializações, vamos dizer assim? Uhum. Educação e é, paz, que tem muito a ver com a questão do projeto que eu tinha na época. Entendi. Roberto, agora eu quero fazer uma pergunta que talvez seja meio, meio cutucada assim, Uhum. e que não envolve apenas o embaixador da juventude, mas A envolve a ONU, no geral. ONU. Ah, ok. A pergunta que acho que você já deve ter ouvido essa pergunta várias, eu imagino, né? Não sei, estou chutando para caramba, mas qual é o papel relevante da ONU no mundo? Eu lembro uma tirinha da Mafalda, eu particularmente sou apaixonado pela Mafalda, eu comprei aquele livro Toda a Mafalda, que tem todas as tirinhas da Sim. Mafalda, né, que a gente convive com elas desde as provas escolares até os vestibulares. Adoro Mafalda. Mafalda, Calvin Haroldo são... A gente nem está falando de recomendações deles, mas eu adoro. Mas tem uma tirinha da Mafalda, e a Mafalda falava bastante sobre a ONU, muitas e muitas tirinhas sobre a ONU. Eu lembro que Uhum. tinha uma delas que ela falava, ela colocava um banquinho assim, né? Ela coloca um banquinho, sobe em cima do banquinho e ela faz um discurso lá qualquer. E aí o final da tinha ela fala assim, esse banquinho o discurso desse banquinho é mais alto
do que o discurso da ONU e de Roma, no caso, se referindo aos discursos que muitas vezes o Papa faz. É lógico, aquilo ali é uma provocação, e é exatamente essa mesma provocação que eu faço para você, assim, qual que é o papel relevante que a ONU tem no mundo? Mais do que apenas volta e meia aparecer, sei lá, no momento pandêmico, a ONU fala isso, aquilo, outro. Entendeu? O que ela pode, o que ela faz ou tem feito exatamente? Certo. É uma pergunta que não só ouvi, mas também já fiz. Inclusive quando estava lá dentro, porque eu pensei que era, vamos mudar o mundo rápido. Só que a ONU realmente tem esse perfil muito mais diplomático do que, não sei como eu posso dizer, político de ação, porque eles esbarram numa questão que é de liberdade, né? Eles não querem ser a organização que domina o mundo e que fala o que é certo e o que é errado. O que os países assinam é um trato que concordam que vão seguir aquilo que eles, em conjunto, decidiram com a ONU. Então, pelo que eu entendo, eu não sou representante da ONU, né, como eu falei no início, mas eu, como cidadã, percebo que a ONU ela faz um papel de informação, de fonte, de norte, e teme cair nessa de ter muita ação e acabar se tornando um império. Né? Porque e é muito problemático. A ONU ela vem basicamente ali após a Segunda Guerra, né? Aquele negócio especialmente na tentativa de impedir que houvesse uma espécie de guerra nuclear, a qual era iminente e ainda é iminente, né? O pessoal fala muito de meio ambiente, já vamos proteger a natureza, porque senão a gente... Cara, é mais fácil o ser humano morrer por uma guerra nuclear ou por um outro vírus ou bactéria antes de acabar com o meio ambiente. A gente está todo lascado. Tá aí coronavírus para mostrar. E aí, parece que essa é a minha... Por isso esse é o meu questionamento, porque, por exemplo, eles assinam alguma coisa lá, os países. Cara, se o Irã não quiser fazer, ele não faz, e que se dane. Ninguém, não tem como punir, né? Porque, no fim das contas, como você disse, uma questão, tanto, né, o próprio império, eles não são nenhum tribunal internacional e não tem como resolver. Mas essa coisa de, assim, vamos tentar ajudar aqui, vamos, né, vai aqui, ó, vem cá, os amiguinhos, vamos dar as mãozinhas aqui, se cumprimentar e vamos ser felizes, dar um beijinho no outro e agora a gente vai seguir. Só que aí, em alguns momentos, por isso que eu pergunto, parece que isso apenas não funciona. Você sabe, assim, né? Tudo bem que a parte dos projetos de educação e tudo mais, há algum vislumbre de atitudes ou criar órgãos, não a ONU, mas a ONU incentivar a criação de outros órgãos de atitudes um pouco mais incisivas para resoluções ou não? A ONU pensa em nunca se envolver com isso? Eu não sei dizer se eles nunca pensam se envolver com isso, mas quando a gente questionou, né, o que parece, né, muitas pessoas, essa passividade da ONU, né, além da resposta que eu dei para vocês, que foi mais ou menos isso que eles me deram, eles disseram que pretendem continuar assim, porque a gente não pode, eles disseram que não podemos impor, né, nada. Se o Irã não quiser dar as pazes assim, se Israel e Palestina não quiserem dar as mãos, a gente não pode fazer nada, né? Porque a gente não pode impor, mesmo que aparentemente seja óbvio que seria melhor para todos. Entendi. Agora, talvez uma outra pergunta mais relacionada a você como embaixadora, né? O quão aberta a ONU está para ouvir você, que é embaixadora, entendeu? Porque eu imagino que você, como você disse, é embaixadora da juventude, não é da ONU, né? Você leva as questões da juventude para a ONU. O quão aberta a ONU está a você, ou disposta a te ouvir, ou ouvir os embaixadores, no fim das contas? Pela minha experiência, extremamente abertos a isso. Eu envio e-mails, eles me respondem rapidamente. E eu tive opiniões contrárias com relação a algumas coisas que a gente debateu com embaixadores de verdade da ONU, e eu não fui retalhada, eu não me senti de forma alguma ameaçada ou descredibilizada por isso.
a rede de embaixadores é muito diversa. Tem a menina trans, como eu falei, o rapaz trans, tem pastores também, pastores evangélicos, gente da macumba, tem ateu, tem gente de esquerda, de direita. Então, para mim, ela foi extremamente acolhedora e sempre deu ouvidos para todos. Gente de classe alta, gente muito pobre. Entendi. Eu achei ótimo E essa abertura. vocês são mantidos apenas nos períodos em que vocês estão fazendo algo em nome da ONU, ou vocês são, como pode dizer, vocês têm um acompanhamento deles? Tipo assim, vocês têm algum tipo de, vocês são mantidos, ou vocês, como eu posso dizer, são apadrinhados só quando vocês vão fazer um trabalho, sabe, em questão financeira? Ah, Vocês têm algum tipo de retorno financeiro para que vocês continuem não só em um determinado período que eles escolham, mas sempre trabalhando nas causas? aham. Ou tem um É, plano de férias e tal? sim, acho que foi um pouco antes da pandemia, de um tipo de colônia de férias com eles, com tudo pago por eles também, desde transporte, alimentação, a hospedagem. É, então, vai depender do edital. Eles sempre abrem editais. Ó, gente, a gente conseguiu uma verba, a gente vai usar com vocês. A gente tem qual de vocês vão ser escolhidos para essas 20 vagas. Tentem e vão conseguir. E a gente vai ajudar vocês. Mas fora isso, fora essa questão financeira, né? Eles estão sempre nos atualizando, tentando manter a união entre todos eles, né? A gente faz uma troca muito legal, não só de projetos dentro da ONU, mas novas ONGs e questões relacionadas. Respondi? Respondeu sim. É, Então, sim. não, então, o apoio da ONU, ele é mais de influência do que financeiro, né, Roberto? Ah, muito mais de influência. Ah, Acho que essa palavra é excelente para descrever. entendi. E você pretende ficar até eles tirarem, ou você... Pretendo, aham. Desculpa te interromper. Não, é isso mesmo, Mas, pode... mas sim, eu pretendo, e na verdade, depois de formada, eu pretendo me especializar e quero trabalhar. Aí sim, ser parte realmente, ser uma funcionária das Nações Unidas em algum escritório que tenha a ver com saúde mental. Interessante, pô, bacana. E uma pergunta assim, atualmente, Roberta, qual que é o projeto que você está encabeçando ali, ou não só encabeçando, mas também incentivando ali junto da ONU? Aham. Atualmente, eu estou no último período de psicologia e estou fazendo um projeto de iniciação científica também. Por conta desse tanto de coisa que tem que fazer, eu dei uma afastada nos projetos. Mas a minha pesquisa ainda tem a ver com a questão principal, que é a educação, né, nas periferias, meu projeto de PIBIC. Então, eu sinto que esse projeto vai ajudar também, posteriormente, é, continuar uma ação, né, de educação que eu já mantinha antes, né? O que eu fazia antes era, bom, uma histórico de, digamos assim, ativismo, começou desde o do ensino médio, né, era vice-presidente do Grêmio, e participava de movimentos estudantis, e a partir daí, desde que eu me tornei fluente em inglês, eu dava aulas para as crianças da periferia daqui. Então, e vi muita diferença, né, na- assim, no dia a dia deles, não só com o aprendizado, né, mas como Uhum. aprender outra língua ajuda a pessoa a ver o mundo de outra forma, e não só aprender outra língua, né, mas ter alguém dando atenção para elas, crianças que muitas vezes não tinham atenção nem dos pais, nem dos professores, nem de nenhum órgão, e ter alguém lá cuidando dela, se importando e tentando ajudar fazia muita diferença, fez muita diferença. Então, eu pretendo voltar com algo voltada a voltar com algo voltado, né? Mas voltar com algo relacionado à educação, agora para jovens adultos, como tem a ver com a minha pesquisa. Eu não posso falar muito da pesquisa porque tem andamento, Claro, mas tem a claro. ver com a educação Entendi. na periferia. E os seus pais, você teve um apoio deles? Porque, como você falou, essa iniciativa começa desde muito cedo, né? Eles sempre te apoiaram desde o ensino médio. Sim, sempre me apoiaram bastante.
Essa cidade periférica que eu me refiro é Santa Maria, que eu ainda moro, sempre Aham. morei, então eu estudei nessas escolas onde essas crianças pobres também estudavam, eu também sou pobre, mas apesar disso, uma coisa que fez muita diferença foi o apoio dos meus pais. Apesar de não ser um apoio financeiro, foi apoio à educação. Minha mãe é uma mulher muito culta também, ela sempre me deu presente livros, sabe? Isso fez muita diferença. E eu fiz coisas que eu nunca faria por causa da educação, como, por exemplo, morar nos Estados Unidos, na Colômbia, fazer uma faculdade de psicologia que, querendo ou não, ainda é elitizada, sem dinheiro. Tudo por conta da educação que eles me incentivaram a dar importância. Que bacana. Aí eu É, quero devolver isso para outras crianças que não têm. isso é bonito, cara. Muito bonito. É, e aí agora a gente vai pro nosso momento de recomendação. Vocês podem recomendar, ou a gente. Já ficou uma recomendação aí do Gustavo aí, porque eu sei que tá atento, que são as leituras Mafalda. das tirinhas da Mafalda. Bom, uma Bom, recomendação que eu faço, na realidade eu estava até olhando ali meus livros e tudo mais, tinha algumas outras, mas não sei se vai ter recomendação na parte 2, Renatão. Vai ter sim. Então eu faço depois outra na ah, parte 2. Então na parte 1 eu recomendo um livro que eu particularmente eu já li dezenas de vezes, eu recomendo todo mundo ler, que para mim é quase que um manual de vida, que é O Pequeno Príncipe. Para mim esse livro ele é ah, sensacional. Antoine, ele escreveu vários outros, ele escreveu, na realidade, muitos artigos, ele escreveu muitos outros livros, mas, para mim, esse daí é uma obra-prima de reflexão da vida. O Pequeno Príncipe é uma obra que você passa e gasta tempo com tanta bobagem, e aí, quando o Pequeno Príncipe, ele vem falar, cara, ele te joga na cara e fala, olha, mano, você tá gastando tempo com um monte de coisa que não vai levar a nada. uhum. Então, aí eu pensando sobre se haveria alguma relação, né, com a questão de embaixadora de juventude e tudo mais, que estaria com a Roberta aqui, e aí eu pensei que há muita relação, porque eu acho que o Pequeno Príncipe ele vem trazer exatamente aquilo que importa, né? A frase clássica do livro, ou a frase-chave do livro é o essencial é invisível aos olhos. E no mundo muito, muito corrido que a gente tem, extremamente barulhento, a gente esquece daquilo que é essencial. Eu acho que talvez algumas atitudes, como da Roberta e vários outros aí que tem, de tentar ajudar um pouco o mundo, porque o super-herói não existe, mas tentar ajudar um pouco o mundo é trazer de volta essas ideias daquilo que é essencial. Então, recomendação minha fica do Pequeno Príncipe. Isso aí. Isso, Roberto. Show. Para esse primeiro momento, eu vou indicar apenas o site da ONU, para vocês ficarem atentos às coisas que a ONU faz, que os embaixadores fazem, e também para participar de editais, não só para ser embaixadores, mas para emprego também, para voluntariado dentro da ONU, que eu acho que vai ser muito bom para a população, que você vai ajudar a ser voluntário da ONU, mas para você também, porque é uma experiência incrível. Abre muitas portas, e a visão também, abre a visão, a mente, entrar em contato com uma realidade diferente da sua. É isso aí, tá aí, ó. É As duas isso. recomendações. Muito obrigado. E os recadinhos, cara, os recadinhos que todo EP tem que ter um recadinho. E agora tem. Vamos lá. Eu queria lembrar vocês, aí, ouvintes, que estão nos ouvindo ou que estão nos assistindo aqui por esses vídeos, de vocês lembrarem de seguir o novo formato aqui no Spotify. Cara, tem gente que escuta e segue a gente no Instagram. E muito obrigado por isso. Mas não segue aqui no Spotify. É tipo comer na casa do amigo e nem ajudar a lavar a louça, entendeu? Pô, dá-se a mínima. Vamos lá, segue aqui no Spotify o novo formato. E, claro, segue a gente lá no Instagram, @novo_formato. E lembra de nos marcar quando você divulgar alguma coisa lá no seu Insta, né, lá nos seus stories. Lembra de marcar a gente pra gente saber que você tá escutando a gente, que você tá com a gente e que você curte o novo formato. Agora vocês têm um momento para falar sobre como os ouvintes podem fazer para encontrar vocês, o seu Instagram, site, LinkedIn, Twitter. Bom, meu Instagram é @eston, ESTON. Eu também estou no LinkedIn, meu nome você vai encontrar com Roberta Nicole Cordeiro. Se você colocar Roberta Nicole Cordeiro de Souza, vai aparecer meu perfil na ONU, no LinkedIn, Lattes, todos esses currículos aí. Mas eu uso mais no Instagram, tá? Eu sou mais ativa no Instagram, que é Eston.
É É isso aí. isso. Eu vou deixar o arroba na descrição. Gustavo? Bom, eu tô, tenho ali um Instagram, pode entrar em contato comigo, que é guga.góes. Na realidade, quase tudo que tá Guga Góes sou eu já me denuncio assim, exceto o miserável que pegou no Instagram, e eu não sei quem é o tal do Guga Góes no Instagram. Todo o resto eu tô eu no GP, jogo, tá tudo Guga Góes, sempre tem lá, exceto no Instagram, alguém pegou o Guga Góes. Mas eu sou guga.góes ali no Instagram. E é isso, tenho alguns projetos, eu estou aqui ó, admirando o Renatão, porque eu tenho um podcast que eu estou para iniciar há um bom tempo. Olha só. Ainda não comecei, mas uma hora eu vou começar aí o podcast o Marujo do Futuro. E quando começar, aí eu falo de novo aí, o Renatão vai estar lá com a gente em algum momento também. Com certeza. Aí você volta aí também. Vai voltar aí um. É novo na casa agora, mas na próxima vai ser. Vai vir próximas vezes. Então é isso, meus amigos. O meu muito obrigado pela sua audiência. Espero você no nosso próximo programa e tchau!